Hoje, diretamente de Curitiba, vamos conhecer a Vessone Imobiliária. E nessa edição, neste espaço maravilhoso, cedido pela Best Partner da Vessone, a Vanguard. Conto com a presença dos nossos entrevistados, que vão trazer muito conteúdo de qualidade e de credibilidade. O Jonathan Prado, que é coordenador de produto da Vanguard, o João Lozano, que é corretor associado, e o Myron Ribas, que é CEO e diretor comercial. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Podcast Executivo. Bom dia, Jonathan, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia também para o João. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado. E para o nosso CEO, o Myron Ribas. Bom dia, Malu. Obrigado pela oportunidade. Vai ser uma honra partilhar esse momento com vocês. A honra será nossa. E para você que está assistindo mais uma edição no seu canal de informação, o Podcast Executivo, conto com a sua participação, mande a sua pergunta no chat, a sua dúvida, aproveite a presença dos nossos especialistas, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito enriquecedor no ramo imobiliário. Bom, antes de saber um pouquinho da história da Vessone Imobiliária, eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês, essa parceria de vocês, como que funciona esse trabalho em conjunto. Eu vou começar com o Jonathan. Jonathan, qual que é a sua função na imobiliária, como que você entrou nesse negócio? Vamos lá, eu comecei em 2016, mais ou menos, trabalhava numa construtora do ramo e consegui ter muito conhecimento através das operações na obra, mas fiquei sempre fascinado porque eu era do comercial. Então, na época eu conheci o Myron, em 2020 mais ou menos, a gente tinha amigos em comuns, e ele me fez esse convite para trabalhar, para formar parte da equipe da Vessone e trabalhar o comercial com ele. Então eu trouxe um pouco da bagagem que eu tinha da construção civil e do comercial para dentro da Vessone, para a gente aprimorar os processos e atender o público de Curitiba com excelência. Sim, um ponto que é bem legal é que nessa data, na verdade, não foi diretamente a proposta de trabalho. Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais, né? Principalmente nós três, mais a Karen, que foi uma que começou junto também, hoje não está aqui com a gente, mas a questão do desenvolvimento pessoal, que na época eu conheci o Jonathan, ele conversou alguns detalhes comigo, eu estava dando uma mentoria, ele topou participar e num primeiro momento nem era para trabalho. Mas aí a gente fez a mentoria, a sintonia foi tão grande na mentoria, assim, tinha 5 participantes, o Jonathan foi, assim, a gente teve uma sinergia muito grande, depois o João também, foi bem na sequência, na verdade, as duas, né? E desde então a gente sempre vem com um foco muito grande, que é um dos focos também da nossa imobiliária, que é o desenvolvimento pessoal, né? A gente segue sempre do milagre da manhã, né? O milagre da manhã. E você, João, como começou essa parceria? Você já atua no mercado imobiliário antes mesmo de fazer parte da Vessone? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Malu. Obrigado, pessoal. Eu comecei aos 20 anos no mercado imobiliário. Atualmente tenho 23 anos e, na verdade, eu sempre gostei muito de vendas, do mercado de empreendedorismo, sobre o mercado no geral. E antes eu tinha interesse em abrir uma academia, acabou não dando certo, fazia faculdade, enfim. E acabei largando desse mundo fitness para ir justamente para o mercado imobiliário, que foi quando eu recebi o convite do Myron, sem saber nada, até para quem não sabe, mas o corretor de imóveis na área de vendas, ele não tem um salário fixo. Então foi uma grande desconstrução para mim de sair daquela estabilidade da CLT para sair da zona de conforto. Exatamente, para ingressar no mercado imobiliário. Então, no começo foi um grande desafio, até hoje ainda é, mas cada vez os desafios vão ficando maiores e a gente vai sempre superando. Mas basicamente foi essa, a gente começou do zero juntos, né? E graças a Deus estamos construindo o nosso império. Que bom. E você, Myron, como que começou com a Vessone e a sua história também no ramo imobiliário? Então, a minha história é muito doida, né? É legal de contar tudo que eu vivi, mas eu tenho 33 anos, sou advogado por profissão e corretor realmente por amor, por paixão. Sou pai da Maia, que é um dos meus grandes motivos de vida aí para quem é pai de menina, ou pai de menino também, né? Mas o homem com a menina tem um diferencial, então a Maia. Sou casado com a Rafa, que é arquiteta, e ela faz parte do setor interno de arquitetura, que esse é um dos grandes diferenciais do nosso atendimento. Mas eu, antes de me tornar corretor, eu era DJ. Um fato que pouquíssima gente sabe, eu estou contando agora também em primeira mão para vocês, não contei para muita gente do meu Instagram, só os mais próximos mesmo que sabem. Então eu estava numa jornada já um pouco mais desafiadora, muita instabilidade financeira, cheguei no zero mesmo, no fundo do poço.
de falir mesmo, e eu vi uma oportunidade de ingressar no mercado imobiliário via minha sócia, que é minha sogra, já tendo bons rendimentos, fazendo muitas boas vendas, e aquilo me despertou interesse. Peguei um dinheiro emprestado para fazer o Cresce, e graças a Deus já no início eu consegui ter algumas vendas, 4 vendas. Nunca tinha visto assim, um dinheiro significativo na minha conta, eu realmente estava numa situação bem difícil. Consegui pagar minhas contas, cartão de crédito, sair dessa situação, e aí eu vi realmente uma possibilidade de crescer, de mudar de vida. Isso foi muito importante para mim. E até então eu não era sócio do imobiliário, eu era corretor, um corretor associado. Mas aquilo me despertou algo e eu realmente comecei a empreender. Não sabia que aquilo era empreender, hoje eu vejo que foi empreender, né? Mas aí eu comecei a conversar com eles, assim, o Jonathan num evento, o João foi comprar um rolo de academia que eu tenho dor na lombar, e ele que me vendeu, e a Karen também num evento, num churrasco de amigos. Então aí eu fui convidando eles e mostrando, na verdade, mais contando, falei, gente, eu estou mudando de vida, olha só isso, olha aqui meu carro, olha isso que estava acontecendo. Isso foi muito, acredito que impactou eles, e eles despertou o interesse, né? Mas e aí, né? Então aí eu comecei a chamar eles para fazerem essas mentorias, que era desenvolvimento pessoal, o Milagre da Manhã, quem não conhece, é um livro, mudou minha vida, mudou minha história, mudou minha jornada, mas não só o que está lá, mas o que você faz com o que está lá, né? Depois as leituras, as práticas, então isso que mudou muito minha vida. E para mim hoje ver eles assim junto, né, nós 3 juntos, onde a gente está, tudo que estamos conquistando juntos, é o que mais é a minha missão, sabe? Eu vejo isso como uma missão, fico muito feliz de ver eles prosperando, apartamento, moto, tudo que eles estão conquistando, para mim é o grande fundamento da empresa. A gente fica muito feliz de ver os corretores prosperarem, não é só a gente crescer, né? Muito em breve aí seremos sócios aí, esses dois estão na reta final para a gente ser sócio aí. E a imobiliária é composta de 4 sócios hoje atualmente, que é eu, Myron Ribas, Sidney Vessoni, Alessandra Vessoni e Rafa Vessoni, né? O único que não é Vessoni sou eu, agregado. Eles que começaram realmente, foram os fundadores da imobiliária, e na sequência eu entrei e eles era bem familiar, ainda não que hoje não seja, mas bem mais familiar do que era. Vendia para um amigo, para os parentes aqui em Curitiba, não sei se lá em São Paulo tem, mas tem que ter CNPJ e Cresce jurídico para poder vender nas construtoras. Então eles abriram para poder vender Plaenge, mas ainda não estava bem estruturado como empresa. E aí eu entrei também, não sabia absolutamente nada de empreendedorismo, de gerar missão, visão, valores, processos e tudo isso eu não sabia nada, contratação, RH, financeiro, a gente não sabia nada. Mas eu realmente vi essa possibilidade de mudança de vida e eu me joguei muito de cabeça, assim, 16 horas por dia para trabalhar, para poder inovar na imobiliária, no mercado imobiliário. E eu trouxe essa bagagem do ramo artístico. Gravação de vídeos, edição, eu já fazia um pouco de marketing digital. Não falava bem, né? Nem falo ainda muito bem, mas eu já tinha um pouco menos de timidez na câmera. Então comecei a gravar terrenos, gravar imóveis, e eu vi que começou a expandir. Muita gente começou a ver a gente. Naquela época a gente nem tinha um tamanho significativo e muita gente já estava falando da gente. E aí foi onde eu vi que eu queria ter a minha imobiliária e me propus há um ano, ou eu seria sócio, o Sidney sabe isso, tá? Não é nenhuma. Ou eu abriria minha imobiliária, PJ com a Rafa, que é minha esposa. Mas com 3 semanas depois que eu pensei isso, ele me chamou para uma reunião e me convidou a ser sócio da imobiliária. Isso daí foi para mim uma grande oportunidade. Eu agradeço muito o Sidney e a Ali aí pela oportunidade que eles me deram, e graças a Deus depois disso a gente teve um progresso no primeiro ano nos 6 primeiros meses de 400%. A gente alavancou muito, e esse ano a gente, depois de ter tido um bom ano em 2022, agora a gente já está duplicando o faturamento de novo. Estamos como Best Partner da Vanguard, tenho excelentes pessoas, sou muito grato ao meu time, que devem estar vendo aí, são fonte da minha motivação, eles sabem disso, então eles são responsáveis por isso. Hoje eu estou mais na gestão, né? E eles estão na operacional aí, trabalhando plantão, sábado, domingo, são guerreiros, sangue no olho, então eu sou muito grato a eles. E essa é um pouco da história da Vessoni Imóveis da minha parte também. É muito bacana porque cada um traz uma particularidade, e que nem o Jonathan comentou, isso tudo em conjunto forma o império da Vessoni que vocês estão construindo. A gente está comentando sobre a equipe, conta um pouquinho mais dos colaboradores,
Quantas pessoas fazem parte desse time da Vessone? Hoje a gente tem 20 pessoas envolvidas aí na nossa operação, ainda não é uma operação grande. A gente preza muito pela questão de qualidade, não de quantidade. O turnover no mercado imobiliário, e os donos de imobiliário que podem estar vendo aí sabem, o turnover é muito grande, então muita gente entra, mas muita gente sai. Na nossa imobiliária, logicamente, também não é 100% de alegria, também teve pessoas que entraram, que saíram, que a gente fala que viu que estava no ônibus errado, né? Pegou para o direcionamento errado, entendeu ou que não estava na profissão certa ou que não estava com as pessoas certas, isso faz parte, ninguém é obrigado a ficar, mas é muito baixa. A nossa taxa de retenção é maior do que a nossa taxa de turnover. E também isso me deixa muito feliz, e aí desse conceito surge o De Família para Famílias, que é o nosso maior propósito, atender realmente os nossos clientes, não só vender imóveis é uma consequência. A nossa principal estratégia é realmente o foco na família, o foco a gente atender pessoas que queiram princípios aí de honestidade, transparência, não só os compradores, mas os nossos stakeholders ao redor do mercado, construtoras, parceiros de negócio, aí que a gente faz muitas parcerias, vende muito em parceria, então tudo isso a gente faz seleção detalhada dos imóveis através da nossa equipe. A gente tem administrativo, dentro interno e marketing interno, o restante é terceirizado. Então, comentando essa parte da equipe, cada pessoa cuida de uma parte na Vessone? Eu tenho o pessoal que cuida da locação, o pessoal que cuida da venda. É bem setorizado os serviços? Ainda não é do jeito que a gente queria, né? Acho que até o João, ele gosta mais desse processo de insight sales, né, João? Sim. Mas a gente tem o setor de administrativo, que é a Jamile, também um grande abraço para ela aí, porque ela faz tudo lá, manda muito bem, especial para nós. Temos o Gabriel, que é o nosso marketing, então ele é mais videomaker, né? Então ele faz os nossos vídeos, vai nos imóveis, grava o drone, faz a apresentação dos imóveis junto com os corretores, dá orientação, todos esses, né, o microfone. E aí o restante é comercial de vendas, né? O Jonathan, coordenador de produto da Vanguard, o João está em nosso primeiro corretor em vendas, está em top 1. E daí temos um setor de locação muito jovem, muito ainda sem maturidade, mas já estruturado com processo, só que só com 2 corretores. E a gente estamos com um processo de construção aí de locação, mas já com muita seriedade, com os imóveis que a gente tem, tá tudo muito certinho. Documentação, a gente preza muito por documentação, a gente não abre mão disso. Quem trabalha com a gente sabe disso, a gente não abre mão de documentação, fazer as coisas erradas, então tá tudo muito certinho, só que ainda com poucos imóveis. Então essa é a maturidade que a gente ainda vai ganhar com o tempo. Você comentou que está ainda em maturidade, em fase de maturidade, a parte de aluguel de imóveis, de locação. Quais são os principais serviços, então, que a Vessone hoje oferece para o mercado imobiliário? Principalmente, o nosso forte hoje é venda de revenda e lançamentos. Esse é o nosso forte. Disparado. Nosso setor interno de vendas está muito bem estruturado, né? O pessoal já pegou o tino. Todos os corretores, os que estão hoje na imobiliária, começaram do zero. A gente formou todos os corretores da equipe, a gente adora isso. Que aí realmente eles entendem bem a missão, cultura da empresa. Então está bem estruturada. A melhor parte, eu assim, tenho firmeza em falar, né? O setor de vendas é o nosso melhor setor de vendas, de revenda, ou seja, de terceiros ou de lançamentos. Você, Jonathan, como coordenador de produto, você sente que é um diferencial, que o Myron comentou, a cultura da empresa na hora de você fazer uma venda conta como um diferencial nesse processo? Conta muito, porque os nossos colaboradores, como eles iniciaram conosco, ninguém tem vício, desde a parte do atendimento, desde a parte humanizada até o alto padrão, a gente conseguiu moldar um modelo de atendimento que está fazendo sucesso, o pessoal está procurando a gente. E eu acho que o nosso diferencial é esse, não focar em produto, não focar no cliente. Mas sim focar, não focar em produto, mas sim focar no cliente. Então é isso que o público alto padrão é um público que faz conta, né? Ele entrega um patrimônio de uma vida na sua mão. Então o relacionamento conta muito nessa hora do sucesso, né? O produto por si só ele acaba vendendo sozinho, mas o relacionamento que conta mais. E você, João, você acha que então é mais uma experiência do que um valor agregado de produto? Sim, na verdade, igual nós estávamos comentando hoje, o atendimento hoje ele acaba sendo o mínimo. O bom atendimento hoje, não só no setor imobiliário, mas qualquer setor do mercado, ele é o mínimo. O atendimento precisa ser bom, porque senão você já vai ficar para trás. Então, para que você seja a mais no nosso mercado, a gente tem que entregar experiências diferenciadas. Tanto que hoje nosso lema na imobiliária
entender pessoas para apresentar soluções imobiliárias personalizadas e exclusivas. Então, quando o Jonathan fala em focar no cliente e não focar no produto, é justamente isso. Se às vezes a gente não tem um imóvel que está na nossa carteira e não tem aquilo, a gente vai atrás, nós iremos buscar, nós iremos através da nossa rede de relacionamentos com parceiros, enfim. E até propriamente, por exemplo, às vezes o cliente não tem pressa. Hoje, soluções para o cliente não é financiamento, mas às vezes um consórcio. Então hoje nós temos temos como fazer esse processo também, por exemplo, de um consórcio. Eu particularmente gosto muito de um consórcio, de vender consórcio para os meus clientes. E além de financiamento, nós também temos seguro residencial, temos seguro até de automóveis, temos a empresa do Sidney, que é um dos sócios, ele tem a SV Sony, então a gente consegue amparar o cliente, por isso nós falamos da assessoria 360. O conceito da assessoria 360 é justamente entregar para a família dele todo o amparo que ele precisa. Seja linha de crédito, seja um seguro de alguma previdência, um investimento. Até a minha esposa trabalha na XP, então para uma assessoria de mercado de capitais, de investimento em renda fixa, coisa assim. Então é isso que a gente gosta, sabe? É trazer o cliente e falar, olha, a gente não quer só vender para você, a gente quer vender para você um imóvel, mas também quer te ajudar com o imóvel para o seu filho, ajudar com a moradia da sua mãe, ajudar com daqui 10 anos, quando você precisar comprar um maior, nós estaremos aqui para te ajudar. Então esse é o nosso foco. E esse ao longo do tempo é isso que a gente vem construindo. Não é só uma assessoria financeira, acaba sendo uma assessoria pessoal de vida. Para família. Patrimonial. Sim, patrimonial, porque patrimonial, a gente tem a ideia de um imóvel para a gente morar, se tornar aquilo um lar. E eu acho que vocês trazem muito isso. Não é a sua casa, é o seu lar. Exato. Sim, total. É o que você vai levar em toda essa assessoria financeira, pessoal. Você pode detalhar mais, Myron, essa questão dessa visão 360, desse serviço 360 Sim. que vocês oferecem? Esse é um ponto muito legal, gente. Eu acredito ser um dos grandes diferenciais da imobiliária. O principal é o atendimento de família para famílias. Esse é o nosso entender para atender, que desde o começo a gente implementa aí no mercado. Mas a assessoria 360, um exemplo de agora, foi uma das clientes que não mora aqui em Curitiba, comprou um imóvel de lançamento, que já estava pronto, mas lançamento, então estava no bruto. Não sabia qual unidade escolher, estava em dúvida, não sabia se pegava pronto, se pegava pronto que eu digo revenda, ou se pegava esse lançamento. E com o nosso setor interno de arquitetura, dando início na busca, a gente fez o pré-atendimento muito bem qualificado, para realmente não levar para o cliente para um monte de imóvel, porque isso daí é um desperdício de tempo para o corretor, para o proprietário, para o próprio cliente, né? E o tempo é nosso bem mais valioso, não volta, então fazer as pessoas perder tempo é até falta de respeito. Então a gente faz uma seleção de no máximo 3 imóveis por dia, deixa o cliente analisar para ver se realmente faz sentido aquele imóvel. Se não faz as anotações no CRM, anota certinho, manda mais 3 opções. Então a gente fez toda essa pré-seleção, fizemos uma sequência de visitas junto com a Rafa, que é do setor de arquitetura, e ela teve muitas dúvidas, a cliente teve muitas dúvidas e foram sendo sanadas. Aí nessa sequência ela falou, acredito que essa unidade é melhor. Escolhemos a unidade junto com a cliente, lógico que a tomada de decisão foi da cliente, né? Mas a gente deu assessoria para a escolha dessa unidade. Na sequência fizemos toda a parte de documentação, assinatura em cartório, relacionamento com a construtora, toda a parte da venda, a gente cuidou de tudo. E aí depois o bacana foi que a Rafa fez um projeto de interiores e execução de obra. A cliente veio agora semana passada para pegar chaves. É todo um acompanhamento e execução daquele serviço. E execução, né? Porque é um exemplo, né? Que acho que vai ficar claro. Ir no Balarote. Quem aqui gostaria, quem estaria em casa, né, com o seu imóvel novo, tendo que ir no Balarote receber compra. Então isso a gente implementou e hoje é um serviço, né, do nosso setor de arquitetura, não é nenhuma venda casada, pessoal. É a parte, é um serviço à parte, é uma PJ diferente à parte que está dentro do imobiliário. Então não tem nenhum tipo de obrigação, não vai ter desconto a mais se comprar o imóvel, não tem nenhuma relação, tá? É um serviço que a gente oferece, se você quiser. Para facilitar. A gente vai ter esse facilitador. E aí agora a gente está acompanhando ela, então, inclusive ela não conseguia, teve um problema com a geladeira, aí acabou que não tinha prestador de serviço na hora, eu mesmo fui lá. Então, eu fui lá para ajudar ela, instalamos, eu e o Sidney, a gente instalou a geladeira, arrumou tudo certinho e a cliente está feliz, agradeceu um monte.
Esse é um case grande de sucesso, né? A gente fez com outros clientes também que estão em andamento, ainda não pegaram o imóvel. Então é uma inovação, eu acredito ser uma inovação aí que está trazendo um grande diferencial para os nossos clientes, para se sentirem realmente atendidos em todas as áreas, e a gente está junto, está abraçando mesmo para poder ter junto ali o acompanhamento e não sair fora, né? Porque se sai fora, às vezes faz o projeto, mas a execução de obra não é conosco, a gente não tem como garantir que vai estar tudo conforme o nosso projeto. Já não é responsabilidade de vocês. E daí a gente não tem como se responsabilizar, mas acaba, né, sendo. Porque, porque daí o projeto não ficou... Puxa, não é a nossa culpa, entende? Sim. Mas a gente, mesmo assim, a gente vai acompanhar. Não estamos dizendo que não vamos acompanhar. A gente quer ver a entrega de chaves. O pós-venda, nosso pós-venda a gente fica por anos, como o João muito bem explicou ali. A gente fica atendendo o cliente por anos. A gente já tem vários cases ali que compraram conosco, já venderam, compraram outro, investiram e estão conosco até agora, justamente por conta dessa... E um detalhe importante que você falou, a cliente não era daqui, então você consegue oferecer todo esse atendimento de qualidade à distância também. Sim, e a pessoa sente essa confiança de deixar na mão de vocês o melhor imóvel, a melhor apresentação. E a escolha da construtora, gente. Esse é um fator, acredito, decisivo, né, nessa escolha, principalmente na questão do lançamento. A gente faz uma seleção, a gente não apresenta qualquer construtora, porque a gente sabe que existe atraso na entrega, né? Infelizmente acontece e faz parte do mercado, não quero apontar dedos aqui, mas a gente faz uma seleção para ver se já teve histórico de entrega, com atraso, às vezes infiltrações, às vezes problema realmente na obra, de vícios, que também acontece, ninguém é perfeito. Mas a gente faz uma seleção e hoje a gente tem alguns players aí de construtoras que são nossos principais parceiros. A Vanguard, que a gente está aqui, um grande agradecimento aí para eles, especial para o Xandão, nosso querido coordenador de plataforma, que nos atende muito bem, por disponibilizar esse espaço. Então a gente tem uma certeza que eu vou vender isso aqui, vou vender para o nosso cliente, que eu já fecho o projeto agora. Eu já sei que vai entregar essa obra. Eu já sei que vai entregar no prazo, no padrão que está aqui. Se não tiver, tem pós-obra deles, um mega de um atendimento especializado. Então a gente faz essa seleção porque, como o João também falou, o público de alto padrão, o atendimento por si só hoje já é o mínimo. O que eles procuram realmente é a exclusividade, um tratamento diferenciado. Se for mais ou menos, o cara já vai chegar e já vai embora, né? Então a gente preza muito, a gente treina os corretores para essa assessoria 360. É uma frase simples, a primeira impressão é a que fica. Total, vocês garantem credibilidade, qualidade e a confiança no cliente. A gente está falando de Curitiba, nós estamos em Curitiba. Como que é esse mercado imobiliário em Curitiba? Quais são as tendências, tanto atuais quanto futuras, que vocês conseguem observar aqui? Curitiba atualmente, né, é uma cidade bem planejada, né, uma cidade modelo no país, um público bem exigente. E atualmente é uma cidade cada vez mais verticalizada, onde os terrenos estão cada vez mais escassos. Atualmente tem dados que a Vanguard passou para a gente que total de 14 mil moradias, um déficit de 14 mil moradias. Mas essa escassez é dada ao fluxo de pessoas para a cidade? De pessoas, oferta e demanda. Do tudo, né? De tudo. Desde o padrão econômico ao alto padrão. Nós temos na prateleira hoje em dia 10 mil unidades aproximadamente, mas o déficit é 14 mil. Então, cada vez mais o metro quadrado de Curitiba está sendo elevado por causa dessa oferta e demanda, né? Os terrenos são mais difíceis, as construtoras estão com dificuldades de encontrar os terrenos, uma construtora com a outra acabam trocando, né? E cada vez mais os pontos estão sendo mais estratégicos dos terrenos. O que acontece é que são produtos com mais tecnologia e, consequentemente, entrega maior valor dos produtos para os clientes finais. Você complementa, João? A minha visão, até tudo que o Jonathan falou, eu concordo. E até o ponto que a cada 3 pessoas de Curitiba que vêm, 2 são de fora. Ou seja, a gente tem um dado que muitas pessoas são de fora de Curitiba, que é o exemplo nosso que nós vendemos agora para o nosso cliente. Temos muitos clientes de interior do Paraná, Mato Grosso, clientes de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro, que fazem aquisições aqui conosco. E justamente isso que o Jonathan falou, se, por exemplo, nós parássemos todos os lançamentos hoje, todos que estão agora, e deixasse do jeito que está, parasse de lançar empreendimentos, em um ano
mataria essa demanda. Ou seja, o mercado imobiliário não vai parar. A construção civil não vai parar. Porque é um mercado eterno, sempre foi eterno, sempre será dessa maneira. Tem os seus altos e baixos, mas um dos principais pontos que a gente sempre fala é a proteção patrimonial. Isso é um dos grandes pontos que é mais importantes para o mercado imobiliário. Então, justamente isso que o Jonathan falou, a escassez de terreno, junto com a demanda imobiliária, faz com que também os valores subam, e isso é bom para quem adquire. E para quem deixa de adquirir, talvez não seja tão bom, porque aí ele às vezes deixa de comprar num ano, no ano seguinte, aquele mesmo apartamento, caso esteja disponível, não vai ser aquele preço, vai ser muito maior. E esse é o que vem acontecendo. Nós que atendemos, às vezes, os clientes que não estão no momento de compra por vários motivos, motivos pessoais ou motivos financeiros, não está no melhor momento financeiro. No ano seguinte, ele geralmente se arrepende de não ter comprado, porque quando você compra na construtora, você tem um fluxo de pagamento, então você não precisa se descapitalizar da primeira maneira. E fora que tem toda a assessoria financeira, você comentou do consórcio, que é uma Sim, ótima oportunidade para as pessoas estarem investindo, então, até para quem não sabe. Esse é um ponto muito bacana, gente, porque a compra hoje de imóvel na planta, ela pode se dar por duas maneiras, né? Algumas construtoras trabalham com o modelo de apoio à produção, que é diretamente com a Caixa Econômica, normalmente são imóveis de menor valor, né? Então abaixo de 500 mil, 600 mil, tem algumas que trabalham com maiores valores e algumas que são com recursos próprios, um exemplo da Vanguard. Então o diferencial, por exemplo, do recursos próprios é que você pode fazer um fluxo com um 35% de pagamento do valor da sua unidade durante o período de obra, e quando for entregar chaves, aí sim você escolhe se você faz financiamento, consórcio, paga à vista. Então esse fluxo facilita muito a aquisição do imóvel. E aí um dos grandes diferenciais é a valorização. Você vai ter algum momento que você vai fazer a escolha, pode estar no pré-lançamento, no lançamento ou já no período de obras, cada um deles tem um índice de valorização que você vai ganhar no período. E quanto mais valor presente líquido você trouxer para essa aquisição, mais condições especiais você vai ter na compra do imóvel. Afinal, você vai estar entrando, né, quase junto com a construtora aí. Então, isso aí, tem muita gente, muitos dos nossos clientes que investem em imóveis na planta e revendem no lançamento, na entrega das chaves. Que aí vai ter, a gente não pode falar em números de valorização, mas cada empreendimento vai ter um, mas com certeza vai ter valorização. Diferente de um imóvel pronto que vai sim valorizar, depende da idade do imóvel. Normalmente tem uma curva muito ascendente no início, depois ela dá uma estabilizada. A partir de 5, 10 anos ele vai dando uma estabilizada, mas imóvel é imóvel. Tem o ditado que eles falam, brincando, não espere para investir em imóveis, invista agora, né? Porque realmente ou você vai assegurar seu patrimônio, quando você quiser você vai ter muito provável liquidez se você fez uma escolha assertiva do imóvel, e você vai ter rentabilidade ou valorização. Vai depender aí da escolha do que você quer, né? Se você quer rentabilidade para alugar ou valorização para vender. E traz até uma segurança com uma informação de qualidade que é um sonho possível, não é um sonho tão distante. Exato. E hoje tem inúmeras maneiras de você adquirir o seu próprio imóvel, que você comentou. É uma realidade o investimento, a compra de imóvel para investimento? Total. A gente trabalha muito com investidores, a gente tem um grupo bom de investidores. Hoje, que não é da Vanguard, a gente vende vários empreendimentos de estúdio e 1 quarto, 2 quartos, que são os compactos, que tem aí rentabilidades de 0,8 a 1,5, dependendo do formato da locação. Se for locação mensal é uma, se for por Airbnb é outra. Então, cada um deles vai ter um formato de rentabilidade, um formato de incômodo, né? Locação tem as suas demandas, então cada um você vai ter que pensar o que você quer, né? O Airbnb tem uma rotatividade maior, acaba se incomodando um pouquinho, se incomodando não, tendo mais trabalho, mais demanda, né? E o mensal, como são imóveis prontos, a questão de segurança, de ter problema é muito menor, né? Porque você já está com o imóvel pronto, dificilmente vai ter alguma falha, né? E é um movimento que vocês observam aqui em Curitiba, esse imóvel de investimento? O que eu digo assim, principalmente o imóvel compacto. Lá em São Paulo, você sabe como é, lá em São Paulo o metro quadrado ele é exorbitante. Isso tem um motivo, né? Hoje apartamento, se não me engano, lá 40 mil reais um metro quadrado. Então um apartamento de 100 metros, 4 milhões de reais. Então a moradia ela começou a se tornar menor para até ficar mais acessível, digamos assim. Por quê? Acho que quantos milhões de pessoas em São Paulo? São no 19. Total, 19 milhões. Meu Deus. Então aqui em Curitiba são 2 milhões de pessoas, é bem menos. Mas a demanda é grande também. Então hoje São Paulo,
trouxe apartamentos mais compactos, que também são mais caros. Isso se torna, entre aspas, mais acessível para as pessoas de fora poderem locar, poder fazer aquela rotação de Airbnb, às vezes foi a trabalho, sabe? Então, o ponto é, aqui, isso está acontecendo também. Tanto que as pessoas de fora, elas mais veem o centro e Batel. Batel e centro são as regiões mais visadas, digamos, pelo pessoal de fora. Tanto que a gente também mostra que tem outras opções também. Mas, realmente, centro e Batel são 2 bairros excelentes para investimentos, principalmente de apartamentos compactos. E a grande questão, essa eu vou dar uma dica gratuita aqui, que faz parte da nossa assessoria. Muitas pessoas já utilizam esse método, que é basicamente a junção do mercado imobiliário junto do mercado financeiro. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos dar um exemplo lá, um imóvel de 300 mil reais, você tem 2 opções, ou você compra à vista, ou você parcela, certo? Então, a primeira opção, se eu pagar à vista, eu estou me descapitalizando, estou tendo mais risco de colocar esse capital ali, mas beleza, está pago, 100% pago. Segunda possibilidade, você pode parcelar esse imóvel, principalmente direto com a construtora, que você vai ter uma valorização alta, então você vai dar 10% do valor do imóvel, 30 mil reais, e esses 270 mil restantes você aplica, deixa ele aplicado. Hoje, a nossa taxa de juros básica ainda está em 13,25, abaixou agora, faz pouco tempo, abaixou para 13,25 a taxa Selic. Então ainda uma renda fixa, uma aplicação segura, extremamente segura, ela ainda é super tranquila. Então você tem 2 aplicações seguras e você consegue não se descapitalizar por completo, comprar um imóvel e lá na frente ele vai ter valorizado. Fez sentido? Sim, eu ia comentar agora, além da entrevista, a gente já está tendo uma consultoria financeira. Então essa é uma das estratégias que nós utilizamos com os investidores para você alavancar. E aí justamente você compra esse imóvel lá na frente, você tem 2 opções. Ou você vai alocar ele e vai ter uma rentabilidade bacana, ou você pode revender e ganhar o lucro imobiliário, né, o ganho de capital nesse período, geralmente de 3 anos, e aí você pode ter 2 opções também. Ou você utiliza esse dinheiro para outros fins, ou o que eu mais gosto, você compra mais 2 apartamentos. Porque aí o que acontece? Teu patrimônio está subindo, mas você não está se descapitalizando por completo. E aquele teu dinheiro lá atrás está pagando as tuas parcelas mensais, entende? Então essa é uma das estratégias que nós utilizamos, principalmente com os clientes de fora, para diversificar o patrimônio deles e entender que o mercado imobiliário não é o mais rentável. Isso a gente não pode falar que é o mais rentável. Mas se você tem um investimento em imóveis, você tem um dinheiro investido na corretora, tem um dinheiro investido em outros tipos de investimentos, seja numa empresa, seja enfim, isso torna o seu patrimônio blindado, que a gente gosta de falar. Né? Não colocar todos os ovos em diversificação, né? É engraçado que vocês estão comentando. E tem uma cultura no mercado imobiliário daquele, eu preciso ter uma casa própria. E isso vem mudando muito. É que, na verdade, esse conceito, até a gente fala muito dos comparativos entre locação e a compra. Tem muita... que nem vocês falaram, o lema é de família para família. Às vezes o meu avô passa isso pro meu pai, que eu tenho que trabalhar para ter uma casa própria. E hoje a realidade é totalmente diferente. Isso daí vem dos primórdios, né? Desde os homens da caverna. Eles faziam todo um aparato lá para proteger os filhos, para proteger a mulher lá do bando. Como sinônimo de segurança. Com sinônimo de segurança. E outra, a locação, eu entendo, respeito muito, acredito também quem faz essas estratégias, mas tem o outro lado, né? Tem o lado de realmente de você não comprar um imóvel, não imobilizar esse valor e investir, e aí ter rentabilidades, poder investir no negócio, enfim, várias estratégias que o mercado financeiro aplica. Eu acredito e respeito muito, mas também tem o lado da moradia, que vem lá dos primórdios, que na locação você pintou uma parede, você essa parede você vai ter que pintar de volta depois. Você já tem que ter ciência nisso. A gente, hoje no imobiliário é um exemplo, né? A gente está de aluguel ali, somos muito gratos pelo local, é maravilhoso o local, mas a gente ainda, quando vai fazer um investimento, ainda pensa um pouco, porque sabe que depois a entrega, a devolução do imóvel, se a gente mudar muita coisa lá, pode dar problema. Se eu tirar uma parede, se eu mexer no banheiro, enfim, alguma coisa que eu vou fazer, então a gente está fazendo tudo aos poucos, porque a gente sabe que logo a gente vai dar o próximo passo, a gente está no rumo. Então, se fosse nosso, já teria feito. Sim. Então, isso é só um exemplo, né? E para quem mora, imagine,
Você quer fazer um forchal de reiki lá na tua sacada, quer abrir uma parede, alguma coisa, você vai pensar. Então esse é o outro lado da compra, mas também tem a de locação. E a gente faz os dois serviços lá, por isso que eu estou falando, não é nenhum nem outro, é qual que é melhor para você. Qual que mais atende às suas necessidades, os seus objetivos de vida, o seu propósito. E não existe nenhum tipo de julgamento, a gente vai assessorar nos dois lados. Você, Jonathan, como coordenador de produto, você observa essa resistência em alguns clientes? Ou um certo medo? Eu quero, que nem ele estava comentando, o João, sobre o investimento. Enche os olhos, né, a primeira conversa, mas depois tem o receio. E é um processo até meio resiliente de você convencer, de você passar toda essa segurança para o seu cliente. Eu acho que a gente tem mais dificuldade no público sênior, né, de implantar isso. O público mais jovem está aderindo a essa parte da alavancagem financeira mais fácil. O público sênior já é do método mais convencional, né? Gosta de comprar às vezes um produto pronto, não gosta de comprar na planta, quer sentir, quer tocar. Mas um ponto-chave, complementando também a parte da valorização, eu acho que o histórico da construtora, como por exemplo a Vanguard, que é do grupo Plaenge, o histórico da construtora conta muito para a alavancagem financeira, para a valorização e para a segurança do patrimônio, né? Acredito que é isso. Tem seguro de entrega, né? A única do continente, né? Com seguro de entrega. A única do continente. Responsável por mais de 60% das fábricas da Coca-Cola. Então é um grupo que a gente, por isso que eu falei lá no começo. O Grupo Plaenge, né? O Grupo Plaenge, são mais de 50 anos de tradição no mercado. Tem a credibilidade consolidada. Tem em São Paulo, tem em Londrina, São de Londrina, né? A Vanguard pega um público mais jovem, a Plaenge já é um público mais sênior, mais jovem que eu digo no sentido do empreendimento, né? Conceito mais jovem não é só a idade, né? Então a idade de cada um é a sua, né? Mas às vezes a pessoa realmente tem mais uma certa idade, mas gosta de empreendimentos mais inovadores, né? E a Vanguard é especialista nisso. Todo empreendimento vem com um conceito assim realmente fora da curva, trazendo muito bem-estar, qualidade de vida. E aí esse argumento que a gente realmente consegue trazer para poder assegurar, né, os clientes que estão fazendo uma compra que vai valorizar, que vai estar segura, para trazer mais essa segurança. Porque se a gente, consultoras que não tem essa mesma carga, né, aí de autoridade, acaba realmente sendo uma argumentação mais morosa, né? Mas a gente trabalha também, a gente fica anos com os clientes, aí tem cliente que está na imobiliária desde que começou e ainda não comprou, mas está com a gente. Amigo, é da família. Amigo. A gente está falando tanto de cliente, então vamos falar um pouco com os clientes. A gente tem várias mensagens aqui no nosso chat. Legal. O Léo Pimental, parabéns, João. Excelente profissional. Deixa um abraço pro Léo aí, abraço, João. Léo. O Alexeira, show demais esse time. A Core Magalhães, família Vessone. Karen Machado, amo demais a família Vessone. Tem um carinho muito especial. Sim. Acaba sendo essa família mesmo. Sim. A gente está falando dos clientes, do comportamento, essa questão que você falou do público mais sênior, o público mais jovem. Eu acho que pós-pandemia teve uma mudança muito grande. Até mesmo no mercado imobiliário. Vocês enxergam também essa mudança, essa ascensão, ou talvez um decaimento? Como que ficou nessa questão? O público, depois da pandemia, teve 3 critérios que alterou bastante, que foi gastronomia. Quem não cozinhava ou quem cozinhava quer aprimorar seus pratos, quer fazer um churrasquinho, quer atender o pessoal em casa, né? A tecnologia também, o pessoal começou a usar muito e-commerce. O que aconteceu? As construtoras identificaram isso, fizeram espaços deliveries mais elaborados e também na parte de bem-estar e qualidade de vida. Os terrenos da Vanguard, por exemplo, eles são pensados para o cliente fazer tudo a pé. A academia do produto desse que nós estamos hoje tem mais de 200 metros quadrados. Então é algo para você não sair do prédio. Então o momento pós-pandêmico, essas 3 questões mudou bastante. Pet Place, né? Que tem tudo no condomínio. Nós aqui, por exemplo, nesse empreendimento que é o decorado daqui, tem um salão de festas com uma piscina privativa. Então, são detalhes que fazem diferença. Aquecida, tá? Pra quem fala do frio aí, aquecida, não se preocupe. Sim, então é um grande diferencial, né? Sim. E a Vanguard vai identificando, né, essas mudanças nos detalhes, porque o alto padrão, o público alto padrão, gosta muito do detalhe. Então, um detalhe desde o acionamento inteligente do chuveiro, que em Curitiba, por exemplo, você ia ligar o chuveiro e acabava molhando o braço, né? Eles fizeram com que ficasse do outro lado. Invertido. Algo muito simples, mas que o alto padrão enxerga e dá valor a isso, né? Sim, você observa também um movimento diferente, Myron? Sim, total. A Vanguard, ela
dá muita atenção para esses detalhes, questão do piso, os revestimentos que são entregues, isolamento acústico. Isolamento não dá para falar em isolamento acústico 100%, né? Mas a atenuação acústica, a espessura das lajes, tudo pensado para que a pessoa não esteja aqui escutando até o barulho dos canos do vizinho. Tubulação de água, afins. A tubulação é vedada também, né? A manta acústica. Então todos esses detalhes fazem com que o cliente ele realmente tenha um encantamento. Tanto que a gente vai em algumas obras para levar para o cliente e para mostrar, né? Então vamos ficar todo mundo em silêncio, abre a janela, escuta o carro, buzina, fechou, praticamente zero. Não dá para falar em 100%, porque isso daí é utopia, não existe. Então vai ter um ruído sim, mas é totalmente não gera aceitável, incômodo, não gera né? incômodo, não tem esse problema. Isso daí foi pensado em toda a trajetória, né? Vendo as dores do cliente, vendo o que não deu certo, pós-venda, né? Que pós-venda deles é muito especial, tem um aplicativo para o cliente, junto do acompanhamento da imobiliária. Então tudo isso daí faz ser um diferencial para o alto padrão, que é o que eu falei, que só o atendimento realmente hoje é o mínimo que se espera para o alto padrão, né? E justamente porque a realidade hoje é ficar mais em casa. A gente teve Sim. o home office, por exemplo. Então é pensado um espaço tanto para você trabalhar, quanto que você saiu do seu trabalho e você se sente na sua casa e já se sente num ambiente diferente. É uma extensão, né? As áreas comuns são uma extensão da sua casa hoje, né? Então Sim. se você chega lá, por exemplo, a garagem, você chega numa garagem, que é o lugar que você mais vê durante... chega todo dia e sai todo dia, teoricamente, se você está chegando de carro. Você chega lá, tá aquela tubulação, algumas infelizmente tem até um mau odor, e daí, né, você já chega com uma energia diferente, meio negativa, né? Agora você chega lá, tem o número da tua vaga, piso epóxi, desenho nas paredes, poxa, você chega em casa... Colorido, né? Diferente, Um né? bonito. Você chega mais animado, seja mais empolgado. O Grupo Plange tem o Plange Park Design, que é justamente pensado nisso, tem uma empresa específica pensando no conforto, comodidade, exclusividade do cliente ao momento de chegar na sua residência. Sim, a gente está falando principalmente de venda e de lançamentos. Vocês fazem esse acompanhamento também na parte interior? Você comentou que vocês têm uma parceria com a arquitetura, desde a execução, a entrega da chave. Sim, ela vai nas visitas, como eu falei, por exemplo, esse aqui ainda nem começou a subir o prédio, tá na fundação, né? Então a gente vem no decorado, esse aqui, por exemplo, já é um decorado que ele foi modificado. Ele originalmente é de 3 quartos, 106 metros quadrados, e teria uma parede aqui, terceiro quarto que aqui. seria um terceiro quarto. Então foi removido, tem toda essa adaptação, então a gente vem com o cliente e ele pergunta, mas dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? A sacada, dá para fazer esse projeto? Já tem uma ideia, e daí quando a gente vai para a negociação, isso daí a gente já fala, ó, lá na frente, quando for entregar, a gente está junto com vocês, né? Tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento. E se a pessoa, que nem você comentou, se ela quer alterar, ela consegue fazer essa alteração? Depende do imóvel, né? imóvel. Precisa olhar a planta baixa, ver o que é fixo, o que não é, o que dá para tirar, o que não dá, mas isso daí é parte da arquitetura, eu deixo para ela olha a planta, vê o que dá para mudar. E depende muito na obra em si, por exemplo, eu quero que seja entregue da forma X. Depende muito da etapa também. Por isso que é um dos pontos que a gente gosta muito de falar, o cliente que ele se antecipa ao lançamento, ele tem muito mais benefícios. Então, por exemplo, se eu compro um apartamento na etapa inicial, além de eu pagar mais barato, eu posso escolher o meu apartamento, eu posso modificar, eu posso escolher a melhor face solar, o melhor andar que eu quero. Vaga de garagem. Ele pode escolher as vagas de garagem. Melhores condições no fluxo. Então, exato, tem mais tempo para pagar. Então, esses são pontos também que a gente coloca na relação para poder fazer um negócio de fato, né? Isso faz toda a diferença, que é justamente o público alto padrão, essa exclusividade de poder escolher, falar, ó, você quer essa? Qual escolhe a sua vaga? Escolhe, você quer teu apartamento 2 suítes? Quer 3 quartos, uma suíte? Você pode escolher. Pode escolher depósito. O depósito não é infinito, né? Então tem alguns que... Tem alguns depósitos são limitadas, né? Algumas construtoras limitam aí, tem, digamos, 50 vagas, 100 vagas e 30 depósitos. Então não são todos os apartamentos que vão ter o benefício de ter o depósito. Então quem chega primeiro bebe água fresca, né? Esse é um ditado, uma brincadeira que a gente fala, mas que realmente é muito verdade. E basta olhar o histórico, se atentar ao histórico da construtora, que vai ser uma compra segura e que vai ter valorização. Além dessa compra segura e todo o serviço que vocês oferecem, eu consigo, se eu preciso de um auxílio de um engenheiro, de uma arquiteta, que nem você comentou, vocês conseguem dar esse suporte para os clientes também? Até é bom o Jonathan dar o caso da cliente, né? Não mencionar o nome, mas dar o caso da cliente que comprou recentemente aqui o apartamento.
Ah, que sim. morava na rua movimentada, né? Isso, é uma cliente que morava no bairro, mas ela é proprietária de um produto mais antigo. Ou seja, as esquadrias não são com a tecnologia de hoje, é o isolamento acústico de lajes, ela chega de noite, escuta o vizinho chegando de madrugada. Então foi todo esse cuidado que as construtoras tomaram ao longo dos anos, ouvindo seus clientes, para não ter esse tipo de problema, né? Essa minha cliente comprou recentemente a última unidade embaixo da cobertura. Então a gente teve todo um apoio da equipe de engenharia, arquitetura, sentamos, fizemos várias reuniões, que era um investimento muito alto para ela. E Composição dos recursos? Né? Composição dos recursos, tudo, foi tudo personalizado para ela. Ela não tirou o dinheiro do investimento dela, adiantou o mínimo que a construtora precisava, vai acompanhar toda essa valorização da obra. Então, uma cliente que está muito feliz com toda a assessoria da Avesone, da Vanguard também. E ela está muito feliz e fez uma escolha segura. Mesmo embaixo da cobertura, ela vai ter o conforto acústico, né? E vai ser feliz ali. Do nosso coordenador, né? Verdade. Nosso coordenador, Você tem que ter o seu crédito. Ele atendeu como fala assim na brincadeira, na unha, né? Ela, desde o começo conversa comigo, conversa com o Sidney, conversa com a Rafa, vinha aqui Visitar obras antigas que já foram entregues. Gravação de drone, a gente não vai pegar só o vídeo da construtora, que já é muito legal. A gente está atrás do terreno desse empreendimento, que é o Insight Vila Isabel, a gente até nem falou, né? O Insight Vila Isabel. Então a gente olha todo dia, a gente vai lá e visualiza o quanto está crescendo, o quanto a obra é organizada, não faz barulho, como os profissionais que estão lá dentro são muito educados, nos recebem muito bem. Então a gente tem uma liberdade como Best Partner de fazer um vídeo de um drone dentro do terreno, na face solar que essa cliente vai ter. E o Jonathan fez questão de fazer isso, foi um grande diferencial, que acredito que se a cliente está vendo aí, acredito que fez muita diferença para ela, porque ela visualizou o empreendimento subindo, ó, por etapa, etapa, etapa. Agora esse é seu andar. Tá vendo aquele pôr do sol? Você vai ver todo dia, porque aqui é vista livre. Então essa diferença faz, esse atendimento que ele fez, gravou áudio domingo, me mandando áudio. Então isso daí é algo que a gente não faz, né, se fosse só para vender, né? Realmente para que consiga tomar a melhor decisão, né? Eu acho que a construtora entrega tanto valor no produto dela, né? Por que a gente não pode entregar valor no nosso atendimento? Fugir um pouco, pensar fora da caixa. Total. Eu acho que esse vídeo foi muito legal, a cliente ficou emocionada, ela viu um pôr do sol, vai ser aqui. Isso vale muito a pena, né? Isso vale muito a pena. Tocou o coração dela, né? Então, e tocou o teu, não, se emocionou tudo, né? Foi, eu falei do meu coração, a mensagem que eu queria dar para ela. Não foi nada... Script, não. Não foi nada, foi algo que eu falei com o coração. Até ela vai estar aqui hoje na festa de inauguração, que inclusive é hoje à noite. Já deixa o convite para o pessoal que está nos assistindo, você é de Curitiba, a festa de inauguração. Quem faz parte desse empreendimento, não deixe de participar. Verdade, faço um convite para você, conhecer a equipe da Avesone, conhecer a Vanguard. Hoje é a inauguração do empreendimento Insight Vila Isabel. Essa loja está maravilhosa, fica aqui na rua Guararapes, bem em frente à feirinha do Água Verde. Hoje, a partir das 18 horas, vamos estar aqui esperando todo mundo. E é bacana que a gente sente, só de vocês comentarem, essa questão familiar, esse cuidado. Porque você comentou, a sua cliente, ela veio de uma casa com uma percepção de moradia. Total. E agora, ela depois de uma certa idade, ela vai ter outra percepção de moradia. Vocês fazem o cuidado do pré, durante e desse pós-atendimento. Que é um diferencial, assim, senão super depois importante. ela nunca mais volta. Ela vem a conversar conosco, né? E a gente não quer relações de curto prazo, para nós não faz. É pra vida inteira, que É passe pro prazo. filho, que passe pro neto, Isso que sempre negócio. possa encontrar esse respaldo na Avesone. Sim. A gente está comentando essa cidade verticalizada. Esse movimento da cidade verticalizada em Curitiba é por conta dessa migração de pessoas, faculdade, qualidade de vida? Total. E a escassez dos terrenos se dá conta por leis rigorosas ou pela escassez mesmo? Transporte urbano, né? Eu acho que se a gente for falar em questão do urbanismo, atualmente, a nossa cidade está bem segmentada. Diferença. Então, vou dar um exemplo para você. Se você tem hoje uma via de ônibus, que são as vias expresso, a gente tem como subir vários pavimentos. Então, às vezes, igual o exemplo aqui, 20 pavimentos, 20, 30 pavimentos, dependendo da região, você consegue ter um terreno para poder subir esse tanto de andar, né? Mas já, por exemplo, se a gente vier mais para um bairro, você já tem menos pavimentos. Então, já 8 pavimentos, 6, ou seja, vai diminuindo
essa proporção. E tem bairros, por exemplo, Santa Felicidade, para quem conhece Curitiba, que é um bairro extremamente nobre também, só que é um bairro horizontal, um bairro mais de condomínios. Quando tem prédios, são prédios bem baixos. Então isso vem muito do cuidado também da cidade de fazer um bairro mais organizado, uma cidade mais organizada. Então, até um exemplo, claro, Balneário Camboriú é uma cidade excelente, uma cidade maravilhosa, e ela tem, só que ela tem um limite menor, maior, né? Apartamentos de mais de 100 andares, lá o próprio apartamento do Neymar, lá de 80 andares, enfim. Então isso é maravilhoso. Aqui em Curitiba eles fazem algo um pouco mais controlado. Então, por exemplo, hoje o maior empreendimento aqui de Curitiba tem 50 andares. É um limite, assim, que é, enfim, um empreendimento lá próximo do Parque Barigui, enfim, algo bem bacana. Mas o ponto o desenvolvimento da cidade, ele está vindo bem organizado. Então, tanto que tudo começou no centro de Curitiba e o bairro a cidade foi se descentralizando. Então, foi trazendo mais comércios, vinham as construtoras, traziam prédios novos e isso fazia com que o desenvolvimento vinha um de mão dada com o outro. Então, por exemplo, se vinha um empreendimento, aí o McDonald's, por exemplo, vinha e olhava, opa, vai vir 200 moradores só nessa parte da quadra. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um McDonald's aqui do lado. Aí o Burger King, vou vir aqui do lado. Aí o comércio X, vou vir aqui para o lado. Mercado, o Festival propriamente, que é um mercado excelente aqui de Curitiba também. Alto padrão. Altíssimo padrão. Então vai trazendo, sabe? Vai se conectando as peças, que no caso são os comércios e os empreendimentos, para tornar a qualidade de vida maior. Por isso que hoje os bairros, principalmente o Água Verde, o Bigorrilho, o bairro Mercê, são bairros muito requisitados por isso. Por ter vários comércios, prédios bonitos. São mais centralizados. Né? Enfim, só finalizando, ela é muito... O curitibano ele é muito bairrista. É difícil da gente tirar hoje, por exemplo, um cara que mora no Água Verde, dificilmente ele vai querer morar numa região mais periférica, entre aspas, que é mais longe do centro. Então isso é um ponto que a gente respeita muito também. Às vezes o cliente ele não quer sair daqui e tem motivo. Às vezes está 10, 20, 30 anos aqui, né? Então isso é um ponto também que a gente prega bastante. Um dos diferenciais também, que eu acabei não comentando, acredito que deve ter muita gente de São Paulo que está vendo, e também de Curitiba, a gente também trabalha com investimentos, aí é só lançamento de revenda, a gente não trabalha em Santa Catarina. Santa Catarina aí tem os maiores índices de valorização, batendo de frente com São Paulo. Tem muita gente de São Paulo que investe em Santa Catarina. Em especial tem um produto muito querido por nós, que nós trabalhamos lá, que é o Viva Parque Porto Belo, que é o primeiro bairro parque do Brasil, feito pelo Jaime Lerner, que foi aqui o governador do estado. Então tem toda uma estrutura de morar, viver e trabalhar no mesmo lugar, o conceito da tartaruga. Então tudo isso se estrutura num lugar totalmente inovador, sem cabo, com segurança, câmeras de alta tecnologia, casas de um lado, empreendimentos verticais no outro, tem faculdade, tem polo de medicina, tem estúdios. Então é um lugar realmente completo, perto do Caixadaço, para quem conhece o Caixadaço. Então tem para todos os públicos, desde 400 mil ali nos estúdios, 450, até tem que ver se tem essas unidades disponíveis, até lá os seus 5 milhões, se você quer uma moradia ou quer realmente uma casa de veraneio, tem L ponto lá perto. Então é um local diferenciado, está em Porto Belo, né, Itapema e Balneário Camboriú, que são esses três que a gente atende preferencialmente, mas também pegamos Barra Velha, Penha e Pissarras, que também estão em uma seção gigantesca com algumas construtoras chaves. Então a gente já formou parceria com essas construtoras, vamos nas visitas, inclusive, quando conseguimos encaixar, ou os nossos parceiros lá atendem nossos clientes, e também vai ter toda essa assessoria da Avesone para você investir também no litoral, que tem altos índices de valorização e rentabilidade. E quem busca um investimento mais compacto, como os estúdios, vocês citaram São Paulo, é uma realidade muito grande em São Paulo. A gente tem cada vez mais prédios com estúdios, que é basicamente um quarto e um banheiro para você só dormir. As cidades dormitórios que a gente tem lá. Aqui em Curitiba a gente tem essa realidade também. Tem prédios específicos, na verdade, são empreendimentos específicos. Na verdade, assim, hoje principalmente tem algumas construtoras que
visam especificamente por esse tipo de produto, que é um estúdio barra um quarto, né? Então, tem algumas construtoras que sempre foram assim, tem algumas construtoras que estão saindo às vezes de apartamentos maiores e trazendo esses conceitos também, porque vê que vale a pena, né? É um produto vendável. Então, se a gente for falar, a maior concentração hoje de estúdios, apartamentos compactos é Centro e Batel. Isso, claro, temos aqui propriamente no Água Verde, temos lançamentos de apartamentos menores também, enfim, mas o foco acaba sendo no Centro e no Batel. Então, falando de localizações. São regiões que os clientes que buscam esse tipo de investimento, que eles vão ter esse tipo de acesso. Exato. Voltando para os clientes, vocês sentem ainda muito... A gente tem a tecnologia, a gente vai falar do mercado imobiliário 4.0, mas ainda tem aquele restinho de tete a tete, eu preciso conversar. Vocês gostam ainda, vocês prezam por essa relação? Os clientes prezam. A gente gosta muito disso, principalmente os clientes de fora, né? Porque ele está longe. Então a gente faz essa análise 360 e eu criei junto com o pessoal também uma planilha de acompanhamento, porque geralmente é um cliente investidor, né? Faz cálculo e tal. Então a gente apresenta todas as dores dele numa planilha, onde a gente identifica os locais, preço de metro quadrado e comparação das opções que eu vou apresentar para ele, seja numa reunião presencial, seja numa reunião online. Então a gente gosta de mostrar de forma analítica os dados para o cliente, para facilitar ele na jornada, otimizar o tempo dele na jornada e facilitar a tomada de decisão e transmitir segurança, né, que é o principal. E essa tecnologia auxilia muito vocês no mercado imobiliário com projetos em 3D? Com a distância, a gente tem que acabar fazendo reuniões, vocês conseguem criar mesmo essa proximidade mesmo com a distância através da internet? Sim, a gente trabalha muito no digital, até quem está acompanhando, se quiser seguir nosso perfil do Instagram e do Google, podem ver nossas avaliações. Então a gente trabalha muito no digital, na verdade a imobiliária foi forjada no digital e é lógico, a gente faz os atendimentos presenciais, mas no começo a gente tinha uma salinha pequenininha no 11º andar que assim, ninguém via aqui é uma imobiliária, quem via no Google e ia até lá. Então a gente tem uma forte presença no digital e os perfis individuais dos corretores a gente pede muito, né? O João e o Jonathan já estão avançados nessa questão. Eu posto muito vídeo, muito material, interajo nos stories, TikTok, YouTube. Então a gente preza muito por esse atendimento e a gente faz as visitas guiadas virtuais, que aí é melhor até, eu entendo ser melhor do que o tour virtual que você vai clicando. É muito legal, muito bacana e também traz muitas vendas, mas a gente prefere realmente ir com o vídeo conversando com o cliente. Então a gente faz mostrando muitas visitas por videochamada, através do Zoom, do Meet ou mesmo do WhatsApp, fica um pouquinho menor a qualidade, mas também depois a gente, dessa visita, trocando com o cliente, a gente faz o vídeo nos detalhes que o cliente perguntou. A churrasqueira é com mármore ou granito, a gente vai lá e filma a churrasqueira bem de pertinho. Então faz esse atendimento e eu já fechei venda à distância, um cliente meu que estava embarcado, navio. Então ele me ligou, passou a informação, eu fui lá no terreno, fiz a visita, era um condomínio de casas, mostrei o terreno dele, mostrei a metragem, circulei certinho, né, exatamente onde seria, fiz o drone, fiz uma visita no bairro, porque ele não conhecia o bairro, e aí foi venda, assim, negociação, é meu amigo hoje, inclusive, não vou citar o nome, mas ele é meu amigo, se ele está vendo ele sabe, a gente conversa sempre, fala dos filhos, me manda mensagem de Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, tudo. Então é uma relação que, assim, pra nós não tem preço. Vocês dispõem de tempo também, né? Que nem o Jonathan comentou, vocês acabam conhecendo as dores do cliente. Essa reunião virtual que você faz por vídeo, você acaba conhecendo cada detalhe, você até já sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Total, né? Tem que saber, senão... Isso faz muita diferença, né? Acho que saber a dor do cliente, inclusive a gente tem uma certa... Pode-se dizer que é uma dificuldade do cliente no início acreditar no nosso trabalho. Isso que a gente está falando, né? Porque a gente, infelizmente, claro, não desmerecendo jamais o trabalho dos corretores, mas acabou que a visão do corretor é aquele cara chato que só quer saber de vender. Então a gente está tentando quebrar esse padrão, né? Exato, e tirar essa crença de que não é assim, de que a gente vai fazer um atendimento personalizado. Eu quero entender sobre a sua família, se você tem filhos, se você tem pet, por que você precisa
de tal item, área comum, enfim. Porque, assim, tem clientes que têm peculiaridades que se a gente não entender, a gente não consegue atender ele de fato. Então, às vezes, exemplo, um caso básico do cliente que precisa de uma sacada para motivo X, não gosta de churrasco, mas quer a sacada, sei lá, porque gosta de ver a vista, por exemplo. Ou tem cliente que não gosta, por exemplo, que nós atendemos recentemente, o cliente não gostava de andar alto. Nós fomos no apartamento no 5º andar, ele já ficou com um certo receio. Ele só ficou um pouco mais aliviado porque tinha no 3º pavimento as áreas comuns. Aí ele se sentiu um pouco mais em casa. Mas daí a gente, então vamos andares mais baixos, 1º, 2º andar no máximo ali, sabe? Então que eu sinto que a nossa dificuldade hoje é o cliente nos abrir no primeiro momento. Porque depois que a gente mostra que nós realmente temos o trabalho diferenciado, a gente consegue trabalhar com mais propriedade, assim, sabe? Mas antes do cliente se abrir para nós, a gente sente essa certa dificuldade. É um processo ainda, né? É um processo, exato. Até acontece, né? A primeira impressão que fica, a gente tem uma cara de mais novo e tal, então até realmente é um processo a ser construído, uma confiança a ser construída e a gente preza por isso. Mas é um espaço garantido, porque depois que vocês entram, eu acho que é difícil sair. Exato. E vira amigo, sim, que nem você falou, você cria uma relação de amizade com os clientes de vocês. E quais são os principais meios de comunicação que as pessoas chegam até a Vessone Imobiliária? O Instagram, nosso principal meio, né? O site está com muita ênfase, então é vessoneimóveis.com.br, o Instagram é vessone.imóveis, que são os dois principais, e o nosso canal do YouTube também, que é Vessone Imóveis. Vocês mostram os empreendimentos, toda essa parte de estrutura. Isso. E o Instagram pessoal de vocês também, que vocês fazem esse acompanhamento? O meu é myron.ribas, está no Instagram e no TikTok também. O meu é João Lozano Broker. E o meu é Jonathan V. Prado. Só seguir lá e acompanhar vocês nas redes sociais. E o que vocês deixam, cada um pode citar uma parte de como missão, como valor da Vessone e até da profissão de vocês hoje em dia. Eu vou falar pela empresa mesmo, que é realmente a nossa maior missão, que é entender pessoas para apresentar soluções imobiliárias realmente personalizadas. Isso daí não é blasfêmia, nada, não é politicagem, a gente realmente preza por isso, a gente treina todo dia buscando essa excelência, não somos perfeitos, estamos longe disso, mas se você está procurando realmente uma assessoria personalizada, essa é a nossa missão, a gente quer acompanhar você desde a escolha do produto até a entrega das chaves, pós-obra, pós-venda, tudo a gente quer fazer isso com muito carinho, realmente de família para famílias. Você, João, deixa uma mensagem para quem está assistindo, um agradecimento também, a sua missão, o seu valor do seu trabalho. Bom, eu acho que a minha missão aqui, o meu propósito é poder ajudar, de fato, os meus clientes a prosperarem, ajudar os meus clientes a serem felizes com as realizações deles. E isso me deixa feliz. A gente sempre fala que o dinheiro ele é apenas a consequência do nosso trabalho bem feito. Porque às vezes o cliente está perdido, ele não sabe para onde ir. E o nosso direcionamento, através do nosso conhecimento, do quanto a gente se esforça para trabalhar, faz toda a diferença. Então, eu quero agradecer vocês pela disposição aí e contem com a gente. Você, Jonathan? Queria agradecer também, não agradeci no começo. Eu também não agradeci. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo essa entrevista com vocês, ao lado dos meus amigos e companheiros de trabalho. E a gente, pouco tempo que a gente está no mercado, a gente está entre as melhores empresas, como a Vanguard, já é um privilégio enorme para a gente. E o que eu acho que conhecimento técnico é muito importante, né, para a gente falar com o cliente, mas eu acho que 70% da venda é relacionamento, é você confiar o teu patrimônio, entregar numa pessoa qualificada, né, e gerar essa confiança ao longo do relacionamento, e porque as melhores opções a gente sempre vai oferecer. E vocês acham que a gente deixou de citar alguma coisa nessa nossa entrevista de hoje? Eu posso agradecer agora? Você pode agradecer, o espaço é da Vessone. Eu realmente não agradeci, achei que a gente não sei se estamos caminhando para o final, mas queria muito agradecer a vocês do Podcast Executivo aí pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho do nosso serviço. A quem está assistindo aí, o pessoal caprichoso, realmente vieram com uma estrutura diferenciada, não é algo feito só por fazer, então tem muita sintonia aí com o nosso propósito. Malu, obrigado, parabéns pela sua apresentação, muito condução aí. Excelente a todos vocês que estão envolvidos, cameraman, todo mundo, realmente a gente está muito feliz em estar participando. A vocês que acompanharam até agora, muitíssimo obrigado, é muito especial ter vocês com a gente, compartilhar nossa história.
E muito obrigado, é isso aí, fico feliz de estar participando e as portas estão sempre abertas, se quiserem ir lá tomar um cafezinho com a gente, conhecer a imobiliária, vocês também serão sempre muito bem-vindos, muito obrigado aí da família Vessone Imóveis. Com certeza, eu vou além de imóvel, até pelos tete-a-tete, por essa conversa, eu quero o cafezinho da Vessone Imóveis. Então fechou. E vocês acham que a gente esqueceu de citar alguma coisa que é importante para os nossos telespectadores estarem sabendo sobre o mercado imobiliário, sobre as oportunidades que existem aqui em Curitiba, o que é atrativo? Ou conseguimos pontuar tudo? Eu acredito que o ponto é a localização, cidade, uma cidade muito bem estruturada, muito visada. O Brasil inteiro conhece Curitiba, fala do transporte, fala da questão da arborização, os parques, todo mundo fala dos parques, né? Tem muitos parques, onde você vai, quase todos os bairros tem. Aqui perto do Insight Vila Isabel a gente tem o mais próximo e mais conhecido, o Parque Barigui. Eu mesmo sou triatleta, né? Então eu corro aqui na República Argentina, que é onde passo o ônibus, faço bicicleta, tem academia de natação perto, então tudo muito estruturado. E onde eu moro hoje é um bairro que está em desenvolvimento, que antes não tinha, como o João falou, essa descentralização, hoje tem tudo lá perto da minha casa, e aqui é o Capão Raso, é bem pertinho aqui da imobiliária. E eu faço tudo de bike se precisar, até de vez em quando eu vou para a imobiliária de bicicleta. E essa qualidade de vida não é em todos os estados, todas as cidades do país que você encontra. Então, com certeza, para você que busca uma qualidade de vida melhor, excepcional, transporte urbano, shoppings, tem shoppings excelentes aqui, não tão bons quanto aquele de São Paulo lá, que é luxuoso, sim, lá. Com certeza. Que lá é o luxo, né? Eu fui lá num dos shoppings, lá o luxo é top também. Mas aqui é uma cidade que vai... Por mais que falem que Curitibano é mais fechado, eu tenho certeza que você vai ser muito recebido, a gente tem esse diferencial de acolhimento e você vai ter uma vida boa aqui em Curitiba, porque é isso que a cidade proporciona. Então, e é importante que você também citou a sustentabilidade aqui, a questão da qualidade do ar, é tudo muito arborizado, então você tem totalmente diferente de um céu de São Paulo, que a gente fala que é a cidade cinza. Aqui você consegue enxergar bem as cores de Curitiba. Isso é um ponto, a gente conversamos sobre isso também, a sustentabilidade aqui em Curitiba hoje vem cada vez mais sendo olhado. Então, propriamente para os prédios, né? A gente sabe que, não lembro exatamente os números, mas para você fazer um prédio hoje, ele demanda de carbono, demanda de todo um trabalho que, querendo ou não, ele vai gastando um pouco o oxigênio, vai gastando um pouco de... Enfim, não sou o melhor para se falar nessa parte. Mas a Curitiba em si, as construtoras vêm trazendo mais essa sustentabilidade, justamente para melhorar a qualidade de vida. Então, claro, estamos falando de empreendimentos enormes que estão surgindo por aí, então eles vêm trazendo esse conceito de melhorar a sustentabilidade, melhorar o padrão, tudo, né? E as pessoas procuram isso hoje também, não é sim, só uma ideia que a gente traz, né? A gente vê bastante gente de Campo Grande, eu atendi alguns clientes de Campo Grande que estão se mudando para cá, justamente para essa integração natureza e cidade. Né? Sim. E é uma cidade grande, são quase 2 milhões de habitantes. Exato. Sim. Então, pessoal, eu gosto muito de andar de bicicleta, como o pessoal aqui, com a minha esposa, inclusive um beijo para vocês. A gente tem bastante ciclovias que integram todos os bairros, então você que gosta de andar de bicicleta, é uma cidade muito boa para você curtir um caminho ali, um passeio bem legal no meio das árvores. Além de todos os parques, tem muita praça também. Bastante praça. Então região metropolitana, né? Cada vez mais a gente dá valor para Curitiba. E eu vou dar um valor a mais, porque eu sou de São Paulo. E a gente chegou aqui, eu posso falar até em nome da equipe do podcast executivo que acompanhou a gente, é muito diferente. É diferente. A gente já se sente outra pessoa. Eu falo que eu vou ter que voltar para São Paulo e sentir um outro ritmo, porque a qualidade de vida, a segurança, a beleza da cidade, as ruas largas, comentou, o Curitibano é meio fechado, mas a gente vai entrando ali e acolhe super a gente. A segurança, assim, a gente foi no centro e é surreal. A liberdade de você poder andar com o seu celular, que é uma coisa muito pequena, se você for ver, mas é uma liberdade, assim, que o paulistano ele não tem, infelizmente. Sim. É uma cidade que oferece muita coisa, mas em questão de qualidade de vida, sustentabilidade, deixo meu parabéns para Curitiba e até para você investir em Curitiba e procurar a Vessone Imobiliária, que é a melhor opção. Muito obrigado. É isso. Faltou alguma coisa? É isso. Eu acho que foi válido demais o Jonathan agradecer a família aí. Eu também agradeço muito minha esposa, que é meu braço direito aí em todas as áreas. Manda um beijo para a esposa. Um beijo especial para Rafa, para Maia, minha filha, que é o amor da minha vida, que movimenta aí a energia e a motivação
seguir em frente com a missão e cumprir o propósito. E obrigado a vocês, irmãos, por estar fazendo parte disso. É uma honra compartilhar esse momento com vocês. Tamo e com junto. toda a minha equipe, gente, obrigado de coração aí. Tamo junto. E em nome do canal Podcast Executivo, eu deixo meu agradecimento especial para a Imobiliária Avessone, especial também para a Vanguard, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente estar fazendo a nossa gravação. Agradeço a sua participação, tenho certeza que foi um conteúdo com muita qualidade, muita credibilidade e oportunidade de investimento que Curitiba traz e que a Imobiliária Avessone traz para vocês. Agradeço por terem acolhido o Podcast Executivo, o nosso canal, o Jonathan, o João e para você, Myron. Desejo muito sucesso na imobiliária e nos projetos futuros. Muito obrigada, aguardo vocês na próxima edição e até já já. Muito obrigado, Malu. Tchau, tchau.